Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast de Futebol Sem Limites. Eu sou Vinícius. E aí, galera, começando mais um Futebol Sem Limites. Eu sou Rafael e finalmente acabou a espera. Começou a Copa do Mundo 2026. Não sei se foi tão bom assim ter acabado essa espera, porque pra gente, Rafael, já começou errado. Meu amigo. Um gostinho amargo, né? Logo no primeiro jogo. Pois é, alguns passando por cima de alguns jogos bons, Estados Unidos bem, começou bem, em casa, tivemos Canadá empatando com a Bósnia, enfim. Só que falando diretamente do nosso jogo, Brasil e Marrocos, que já sabíamos que era o jogo mais difícil do chaveamento nosso, né? Sim, sim. Marrocos, semifinalista da Copa passada, manteve a base e tudo mais. Porém, assim, já partindo para o jogo, eu não esperava, assim, esperava e não esperava. Eu não imaginava que o Brasil fosse brilhante no jogo, não esperava isso. Mas eu também não esperava que o Brasil fosse começar tão apático como começou ontem, Rafa. Assim, os Eu, primeiros 20 minutos, até sair o primeiro gol do Marrocos, foi algo, assim, assustador, velho. eu, as pessoas que me perguntavam, né, do jogo, o que você acha do placar e tal, não sei o quê. Eu já ia dizer, olha, se o Brasil ganhar, vai ser uma coisa assim, bem espremida. 1-0, 2-1. Vai ser uma coisa assim. E não se surpreenda se sair empate esse jogo. Porque, assim, eu estava esperançoso que o Brasil fosse ganhar. Acho que ali no primeiro tempo ia acabar aquela ansiedade, aquela coisa de primeiro jogo, mas não foi nada disso, não. Parece que o nervosismo demorou os 90 minutos, se tiver acabado, né? E Pois é, essa escalação inicial que o Ancelotti colocou para jogar, inclusive a gente vai validar as notas de cada jogador individualmente daqui a vamos pouco, sim, já já. mas de uma forma geral, a escalação não deu liga. Assim, ele surpreendeu colocando Douglas Santos e Bonet logo de cara assim para jogar. Colocou o Igor Thiago de centroavante, e assim foram escolhas que não deram certo. Vinícius, eu acho que ele ainda não tinha colocado essa formação, né? Não Pois tinha. é. O Ancelotti, desde que ele assumiu a seleção, basicamente ele vinha num 4-2-4 com dois volantes apenas e quatro atacantes. Então, assim, para a estreia da Copa do Mundo, ele já bancou o Matheus Cunha, que a gente até analisou no último episódio. E diversos jornalistas falavam a mesma coisa de que o Matheus Cunha era algo fixo na escalação do Ancelotti, assim, fazia parte do esquema do 4-2-4, era fundamental e assim vinha sendo testado dessa forma e para o primeiro jogo de Copa do Mundo já mudou. É. Foi para algo assim que a gente não viu com o Ancelotti ainda e não deu certo. Não deu certo, eu não sei qual foi a ideia dele, se era realmente para tirar essa dúvida da cabeça dele, para ele ter convicção ainda mais na formação que ele tinha, ou se ele só queria testar a formação e ele vai mudar as peças em prol dessa formação, não sei, eu sei que não deu certo. O time começou muito nervoso, muito apático, errando tudo, tudo, tudo. Casemiro levou um baile. Paquetá também jogou mal, errando muito passe. Ibanez perdidaço. Ele O não cara, sabia nem onde ele estava. cara, e teve horas, pô, que ele queria se mandar pro ataque, sendo que não é nem característica dele, ele ficava exposto à defesa. Aí, e assim, sem falar do meu pra frente, tipo, Rafinha, velho. Rafinha, que decepção. Bicho, pra mim, ontem no primeiro tempo só escapou Vini Júnior porque fez o gol mesmo. Porque fez o gol, exato. Assim, de resto, foi uma partida assim para esquecer.
Douglas Santos, assim, ele não comprometeu, mas também não fez nada demais, Não então entrou. ok, eu já fui ok, né? Mas de resto, cara, assim, mal demais, velho. Eu vou começar aqui minha análise do jogo. Eu, falando em Copa do Mundo, acabei de chegar de um jogo que foi num palco de Copa do Mundo, mas num nível totalmente diferente. Meu pai soltou a frase: se o ABC tivesse dois laterais bons, a gente ganhava todos os jogos, só pelas laterais. Eu imediatamente eu pensei, pai, a seleção não tá com laterais bons. É, Imagine o ABC, né? se a seleção, que é para ser os melhores, não tem um dois laterais, Pô, assim, mas é isso mesmo. a minha opinião é que o empate ele saiu assim um achado pro Brasil, tá? Ele foi, se a gente analisar ali o primeiro tempo, o início do jogo, o Marrocos se tivesse começado ali aberto o jogo com 2-0, não seria coisa de outro mundo não, para quem viu o jogo. Para quem viu o jogo é exatamente isso. Porque a primeira chance do Brasil foi aquele cruzamento ali, eu acho que foi 12, 13 minutos, eu acho, que foi o que o Igor Thiago, eu acho que ele eu E acho o que ele Thiago não subiu, cabeceou, né? eu acho que ele subiu de olho fechado, cara, só pode. Eu não sei, fazia tempo que eu não vi um centroavante errar uma bola ali daquele jeito. E até então era só o Marrocos no jogo. Os caras estavam com a pontaria um pouco descalibrada. Se não, se tivesse melhorzinho, tinha feito um gol antes. E teve até um momento ali que. Teve até um lance que Rafinha acha Vini Júnior ali pela esquerda, mas ele não consegue dominar muito bem a bola, aí a bola acaba saindo. Mas aí depois disso, meu amigo, o Brahim Dias ele acha um espaço ali entre Marquinhos e o Magalhães. É engraçado a cena do Magalhães. Ele meio que vê que perdeu o tempo da bola, fica puto e fica assim com a mão pra Tentando alcançar, achar o cara, né? tentando achar o cara, velho. E aí, meu amigo? E eu já vou adiantando que teve gente que já começou a falar mal do goleiro. E assim, o goleiro não, era o que ele tinha que fazer, cara. Ele É, tinha que bicho. sair. Ele não. Assim, errado era se ele ficasse lá na trave esperando o cara chegar. O Saibari, eu acho, não fez, o cara que fez o gol, Saibaria o nome. Saibari, Isso. pronto. Ele não. Ele não ia ser alcançado pelos dois zagueiros. Na carreira que ele vinha, ninguém pegava ele mais, não. E aí o goleiro ele tinha que sair realmente. Ele tinha que tentar fazer alguma coisa ali. Assim, ele já tinha saído da área, o goleiro, ele também não podia botar a mão, então assim, foi o que pôde fazer, cara. E aí, 1-0 Marrocos. E depois do gol, o Marrocos ainda teve mais chances. O Marrocos não recuou. Eu acho que ainda teve mais umas duas chances ainda. Até Vinícius Júnior fazer o gol, cara. E ali numa troca de passe com o Bruno Guimarães. Mas eu Pois acho é. que do Brasil foi o primeiro tempo ali. Acho que foi isso. No segundo tempo, a gente teve ali já quase lá para frente, eu acho que teve aquela chance de Rafinha, que ele acaba chutando fraco, né? Ele recebe de Vini Júnior ali pela lateral. Isso já o Ancelotti já tinha feito algumas alterações, ele tinha colocado o Matheus Cunha, né? Que dá um bom lançamento ali pro Vini Júnior toca a bola para Rafinha, mas aí Rafinha pega a mão na bola. E já nos acréscimos teve a chance lá com Danilo. Danilo, lá pela direita. Isso. Que ele também chutou e o goleiro defendeu. E o segundo tempo do Brasil também foi esse. Se você olhar direitinho ali, não teve muitas jogadas trabalhadas, não teve aquele poder de ataque ali total, aquela vontade ali de virar o jogo. Quer dizer, talvez até tenha tido a vontade, mas a vontade não se traduziu em jogadas, né? É, Rafael. Vou analisando o gol do Marrocos, uma coisa que me chamou a atenção
foi que, se você lembrar no amistoso Brasil e França, o gol de Mbappé foi muito parecido com esse gol. Você vê que é Verdade, uma verdade. jogada em que Dembélé não é um meia, né? Mas digamos que alguém recebe a bola no meio do campo, tem espaço para enxergar um atacante correndo no meio dos dois Dos dois zagueiros aqui. e a bola entra no meio dos dois zagueiros e o atacante consegue ganhar na velocidade dos dois. Exato. Contra a França foi Léo Pereira, quem foi o outro? Não sei se era Marquinhos, não lembro. Não vou lembrar. Mas era Léo Pereira e outra dupla de zaga. E os dois não pegaram o Mbappé. E ontem foi Gabriel Magalhães e Marquinhos. O Saibari saiu atrás, Foi. mas assim, só que a zaga estava tão mal posicionada e os volantes também, que tipo, o cara vinha, saiu atrás, mas ele saiu de frente. Até os dois virarem o corpo e começarem a arrancar, Ah, já era. E assim, bicho, criticaram o Alisson. Cara, o goleiro Alisson, ele não é bem quisto por boa parcela da. Então, assim, vão querer botar a culpa em alguém. sim, sim, claro. Então, se o Brasil levar gol, a culpa é de Alisson. O goleiro chama a gol. Bicho, não tinha o que ele fazer ali, velho. Não tinha. Então, assim, ali foi mais uma falha ali do meio de campo que deixou o Brahim Dias dominar, levantar a cabeça e achar aquele passe. Da dupla de zaga que estava muito espaçada. Se não existe uma zaga de alto nível, uma zaga finalista de Champions League, Verdade, os levar dois se enfrentaram, né? os dois se Champions League. enfrentaram e assim, eles levaram um passe rasteiro do meu campo, os dois muito espaçados, pô, não existe levar um gol desse. Exato, E, a bola saiu e- antes do meio campo, né? Isso. E como você bem exato, falou, os volantes estavam antes do meio campo. exato. E realmente no campo de defesa do Brasil só estava, se você vê se vocês virem, né, o lance, só tinha os dois zagueiros basicamente no campo de defesa do Brasil. Pois é, assim, o Brasil não, assim, a gente não teve nenhum momento assim de pressão no Marrocos, aquele que você pensa assim, poxa, agora vai, o Brasil vai ser o gol a qualquer momento. Não teve essa sensação. Pelo contrário, o meio campo do Marrocos, assim, em determinados momentos do jogo, ele dominou o jogo. Tem um Sim. volante novinho que eu fui procurar, eu não sabia que ele era tão novo, é Boadi. O bicho tem 18 anos. Cara, ele É o jogou com que uma tranquilidade. Um é o que que tem foi o campeão cabelo. sub-20. Aí eu não Só sei. não, o treinador É o que de tem o hoje, cabelo eu acho que eu sei. grande. Eu lembro desse jogador. Não sei se é o mesmo, porque o treinador hoje do Marrocos é o mesmo que foi campeão ano passado no Pronto. sub-20. E E ele aí ele trouxe a trouxe um galera dele. jogador. Isso. Pronto. Provavelmente ele tava, então, porque ele tem 18 anos. Então, Uhum. assim, ele fez o que quis ontem no meio. E teve alguns lances que Hakimi, lateral direito, conduzia a bola com tanta facilidade que ele chegava na entrada da área livre para chutar e errou. Pô. Então, no segundo tempo, o cara chutou na entrada da área sozinho, o Alisson pegou, né, espalmou assim, deu um rebote e o cara chutou em cima dele, enfim. Ah, ali já foi nos acréscimos, né? Já, acho que já foi, se eu não me engano, foi um dos Não sei últimos se foi lances do nos jogo. acréscimos, mas foi nos finalmente Já do foi, não segundo foi nos tempo. finalmente, foi isso mesmo. E foi isso, um jogo bem aquém do que a gente esperava do Brasil, mas saímos no lucro, porque Sim, era o sim, melhor com time do que a certeza. gente poderia enfrentar e a gente conseguiu um empate. Muito triste na seleção como o Brasil comemorar um empate É, na fase de mas grupos, diante do que mas foi o jogo, diante né? do cenário do que a gente enfrentou, o empate está de bom tamanho. Agora é criar saldo contra o Haiti, contra a Escócia e passar em primeiro do grupo, porque passando em primeiro, o Brasil vai para um chaveamento, se passar em segundo, já vai para outro, bem diferente. E esse Exatamente. outro, estamos falando de Alemanha, França e Espanha, chaveamento. Então, E aí muda totalmente, para quem viu o nosso chaveamento, né? A nossa simulação aqui, simulação muda já tudo, muda exato. tudo, que de fato a gente sabe que vai acontecer. É muito difícil acontecer tudo aquilo que a gente planejou. Pois é.
Mas, Acabando, spoiler, acabando a fase de grupos, já faremos uma análise do que a já gente acertou, sei. do que a gente errou. Se a gente Exatamente. acertar 10% do que a gente falou ali, Ah, para mim é já é muito. muito Pelo bom. É menos os louco. líderes da chave, Dos grupos, né? tá E ótimo. aí, falando em líder, né, Vinícius? Diante do resultado seguinte, a Escócia ganhou do Haiti, e para quem esperava que o Haiti ia ser massacrado em todos os jogos, perdeu somente de 1-0 e com chance de fazer gols, Com chance de empate, empate, e teve uma cara, cabeçada do atacante lá, foi o que eu vi o gol. ei, não foi fácil Assim, não para a Escócia. é, me surpreendeu mais pela Escócia. Eu achei que a Escócia era um pouco mais organizada e não é tanto. Você esperou, entendi, Eu você esperava um esperava pouquinho mais. mais da Escócia. Do Haiti eu não esperava nada, então me surpreendeu a forma com que eles não tiveram medo da Escócia e foram para se jogar no polo, bicho. Assim, E a então, Escócia eu assim, esperava um pouquinho mais. então não vai ser jogo fácil também para o Brasil, né? Diante do que a gente viu contra o Marrocos. Esperamos sim, claro, que o Brasil ganhe bem, mas novas atitudes devem ser tomadas, né? Porque do E jeito que foi contra o nova Marrocos, escalação também. novas escalações, novos jogadores, e a gente falou, Vinícius, num dos vídeos passados, se o jogador não tá bem, se não der certo, ele tem que sair. Ele tem que. Já entra o outro, e assim vai, porque isso é Exato. Copa do Mundo, isso é muito rápido. Partindo nessa análise, eu estou ansioso para criticar um jogador específico. Então vamos partir para as notas. Então vamos embora, né? Vamos analisar caso a caso. Certo? E aí a gente vai, já analisa se merece sair, quem deve entrar. Perfeito. Começando aqui com o nosso goleiro Alisson. Assim, E aí, Rafael, para mim é nota 5. Assim, não foi culpa dele o gol. hum, E também teve uma ou outra exigência, mas assim, nota 5. Não não sei o que você acha. comprometeu, assim, não fez algumas defesas também. Essa que a gente falou, né, do segundo tempo, que ainda teve um rebote ali, mas se eu não me engano, também só teve essa, ou talvez tenha tido uma outra, os outros chutes do Eu Marrocos, ou acho, era para fora ou era eu acho que foi cortado. só essa de defesa difícil, assim. Eu também acho que foi só essa. Eu concordo com sua nota 5 na meia. E aí, E aí, nosso grandiosíssimo Ibanez, assim, se pudesse dar zero, se tivesse zero aqui, cara, eu acho que ele. Não, zero é demais também, mas zero, zero é demais. Eu não vou ser tão ele cruel assim, estava mas totalmente perdido. Talvez o nervosismo de estar numa Copa do Mundo, mas assim, a bola chegava para ele, parece que a bola estava queimando, muito erro de passe, muito assim, perdido no jogo totalmente. tem Perdido. 3 jogadores que eu vou dar a nota mínima, assim, sabe? No meu E a nota critério. mínima Vai para ser você é quanto? Vai 3. ser um? Três? 3. Tá. Pronto, Então esse aqui é 3. um já, três. E Baez já é o primeiro. E Banhos é o primeiro. Três. Nota Vamos lá. 3, assim, perdidaço. 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 Daço. Perdidaço. Marquinhos. Ele. Sim, continua. Marquinhos. Você quer Se falar alguma Alisson coisa foi. do Ibanez ainda? Ia que. Pode falar. Assim, ele foi jogar improvisado como lateral e tinha horas que ele queria subir, mas sem saber muito o que fazer lá na frente. Pegava a bola e sempre voltava para o zagueiro, porque ele não tem essa veia ofensiva. Exato. Sempre dava a impressão de que ele estava atrasado no lance, tanto é que levou um cartão cedo. Sim. Então, assim, bicho, perdido, perdidaço. Então é isso. Nota 3 para Ibanez. E agora, Marquinhos. O que você me diz? Cara, Marquinhos, eu tô na dúvida, assim, entre 4 ou 5 também, que assim, eu não achei que ele comprometeu no jogo, mas também poderia mais. Se espera muito do Marquinhos, sabe? A dupla de zaga em Sim, si sim. São, teria a são, mesma nota. na teoria, são dois zagueiros muito bons, né? Não, na verdade, na prática, né? Assim, eles são muito Eles são bons. muito bons, Só mas que precisariam dar mais essa segurança. A gente,
a gente deveria olhar para essa dupla e sentir seguro. Sim, com certeza. E não é isso que acontece. Eu Agora você não falou. sinto, eu não sinto segurança nessa dupla de zaga vestindo a camisa do Brasil, entendeu? Então, assim, Entendi agora. ontem foi Isso uma mesmo. nota 5, 4 para mim, você que sabe aí, Rafa, você que decide, mas não é muito mais que isso aí, não. Eu vou deixar os 5 pro Marquinhos. Deixa o Marquinhos com 5 aqui. E aí, Magalhães, E o Magalhães fica com a nota 4. com nota 4, beleza. Ou você quer dar nota 3 para É ele? porque eu não vi nada assim no Magalhães para ser tão diferente do Marquinhos. Os dois erraram as mesmas coisas para mim. Tipo, o gol foi na conta dos dois. Sim, sim. Então, assim, eu Então a nota não. de um seria pro outro. Tipo, eu não vi nada que o Marquinhos fez que o Gabriel Magalhães não tenha feito, e não vi nada de bom que o Gabriel Magalhães fez que o Marquinhos tenha feito. Enfim, Entendi. para mim é a mesma coisa. Tá. Quer que eu bote nota 4 pros dois, então? Pode Você acha, ser, você tá, tá achar mais justo, condizente? tá Pronto. justo, pode ser. Ok. Douglas Santos, Douglas gostei. Santos. Da linha defensiva, talvez foi o Do que teve uma nota assim destaque mais aqui, né? ok, um jogo mais ok. Entendi. Começou perdido também, igual todos, assim, Igual o time todo. os 20 primeiros minutos não escapou nenhum jogador dos 11, nenhum, nenhum, nenhum. Então Douglas Santos errou alguns passes, errou marcação e tudo mais. Porém, depois da primeira parada técnica, aí, assim, só teve uma, né? Depois Uhum. da parada técnica do primeiro tempo, foi um jogador assim que começou a passar segurança, errou pouco. Sim. Então eu daria nota 5 para ele. Parece que ele deu uma cortada, né? Acordado, exato. Casemiro, eu tinha 3 notas mínimas, já dei uma para Ibanha, certo? Certo. Casemiro A era. segunda já dá-lhe para Casemiro. Casemiro. Perdidaço. Casemiro saiu Morto de dor. amarelado do jogo, né? Saiu Se eu não me engano. amarelado. Acho que foi. Não, Foi. não É que ganhou ele não voltou no. Ele foi logo. Ele já foi substituído, né? O Fabinho entrou no no lugar dele. intervalo. No No intervalo, intervalo, verdade. o Ancelotti já mudou. Os dois amarelados, Casemiro e Ibanhas. Verdade. É isso mesmo, não pode perder muito tempo, não. Tava ruim, sai e já Saí é. assim, bicho, morto de tudo. Teve uns 2 lances que ele se aventurou no ataque. O Brasil perdeu a bola, Marrocos veio com tudo e ele lá trotando. Não pode acontecer Só isso, cara. aparece ele é o primeiro volante, cara. Tem que ser o primeiro a dar o combate, tem que ser o primeiro a chegar. Então, se não aguenta jogar, bicho, E, cara, sai. exato. Não me surpreenderia, não ficaria surpreso se, se ele viesse no banco, próximo jogo, né? Sim, concordo. Não me surpreenderia também. Eu acho que o treinador, ele acerta se ele fizer essa troca, hein? Dá uma chance ali pro Também. Fabinho titular, ou mudar o esquema, assim, mas se ele vier com os dois volantes, realmente, que eu acho que vai vir, mas deixar o Fabinho ali titular, acho que pelo menos, já que ele tá se aventurando tanto, né? O treinador aí, cada jogo, uma nova tática, uma nova escalação, enfim, mas eu acho que esse jogo era para Fabinho vir já. Vinícius, Bruno Guimarães, assistência ali do gol de Vini Júnior, né? Considerável É, assistência mais ou menos ali, né? eu, assim, tirando os 20 primeiros minutos, que vai ser padrão para todos os jogadores, né, que jogaram bem mal, eu gostei da partida que ele fez depois da parada técnica. Ele começou a errar menos, ele começou a chamar um pouco mais o jogo. Não sei se você concorda, se teve a mesma visão que eu. Mas eu gostei da partida dele, ele terminou com assistência. Sim, Assim, vai ser como assistência na estatística, apesar de for a jogada individual de Vini Júnior, é mais mérito verdade. de Vini do que. Do que, Mas assim, certeza. querendo ou não, é assistência, é coroado, então para mim é 5-6, Bruno Guimarães. Eu Eu, acho que ele não foi um problema no jogo de ontem. Não foi exato. ele. Eu acho que, como você falou, depois da parada técnica, o jogo começou a passar mais por ele, Isso. ali no meu campo. E ele começou a errar menos, ele É, começou a ser um pouquinho mais assertivo nas jogadas. exatamente.
Eu vou dar nota 6 para Bruno Pronto. Guimarães. Justo. Certo? Certo. Lucas da Ilha de Paquetá. E aí? Paquebete. Paquetá, ele veio começar a engrenar no jogo a partir dos 40 minutos assim, do primeiro tempo. Foi naquela Também. tentativa de meia bicicleta, meio voleio ali. Não, Acho que. Eu não antes lembro em daquilo, quanto tempo foi aquilo ele já. já tinha acertado alguns passes bons, já estava bem Sim, nos duelos, tipo alguns desarmes providenciais e tal. Mas aí depois ele acertou um chapéu, foi para a área, acertou uma ah, foi. bike. Verdade. E assim, foi salvando, assim, mas nada que seja extraordinário. Então, para mim, é 4 a 5. Acho que a gente poderia botar ele no mesmo nível de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então vamos dar nota 4 para Lucas Paquetá. Não sei se você concorda, Concordo, mas. concordo, concordo. Se ela acerta aquele voleio, aí já muda a história todinha. Mas o goleiro defendeu, então um abraço. E agora Rafinha. Rafinha eu esperava mais de Rafinha nesse Cara, jogo. Rafinha, eu esperava muito mais dele, velho. Para mim, tá sendo foi uma decepção muito grande o Foi um Rafinha ontem. destaque negativo. Negativo, exato. Primeiro, porque assim, bicho, o Rafinha é um cara que ele tem uma marra absurda. Nas entrevistas, ele dá entrevista como se a gente, ele devesse um favor pra gente. É, Ele tá lá de, não, não era pra eu estar de férias, não era pra eu estar aqui, não sei o que, eu tô fazendo um favor pra vocês em estar aqui. Ele me causa me dá a essa sensação sensação, desse né? cara marrento, só que, assim, ele não é o cara marrento que joga bola. Ele se esconde, não é nem que se esconde, ontem ele nem se escondeu, mas, tipo, ele errou tudo, bicho. Ele começou jogando mais solto. Até pela esquerda ele tava, errava tudo. Ancelotti mudou, botou ele para direita, por ele cortar pro pé bom, errou tudo. Segundo tempo, Ancelotti deixou ele flutuando no meio, errava tudo. Cara, a bola que caiu no pé dele limpa, que Matheus Sim, Cunha achou um passe espetacular para Vini Júnior. muito bom aquele passe. Vini Júnior levantou a cabeça e jogou no contrapé. Bola linda, perfeita para Rafinha, velho. Na canhota. E ele chuta no meio do gol, velho. Ele recuou pro goleiro. Né? Então, assim, bicho, pra mim, uma decepção muito grande. O Vitor Sérgio Rodrigues, na TNT, ele falou uma coisa e eu concordo muito. Quando o Vini Júnior joga mal, o canhão vai só pra ele. Aí, quando o Rafinha vai mal, a gente não fala do Rafinha da mesma proporção do Vini Júnior. Verdade, tá aí. Aí até disseram, mas o Vini que é o craque, não sei o quê. Ah, mas o Rafinha, então vamos assumir que o Rafinha não é protagonista da seleção, eles são coadjuvantes. Se for assim, avisa a todo mundo que a gente começa a tratar ele como coadjuvante, mas na minha cabeça ele tá aí como protagonista. O Exatamente. cara que tava brigando para ser melhor do mundo no Barcelona, ele tem que ser tratado na seleção nesse nível. Exatamente. Então, para Exatamente. mim, Rafinha foi uma decepção. Então, para mim, até fecha a É só a trinca de terceira, notas nota 3 3. aí. Pelo E que, pelo que você bem falou, pelo que Rafinha joga no Barcelona, ele vinha jogando, ele era para chamar a responsabilidade também. também, Né? exato. Era para ser um dos caras desse time. E já faz um tempo já que a gente não tá vendo isso. Não foi só nesse jogo agora, não. Então, assim, eu também acho que o treinador insistiu muito, deixou ele jogar os 90 minutos. Talvez ali, quando você fala que ele mudou ali no segundo tempo, não é isso? Depois do intervalo, para ele ficar ali mais pelo meio. Talvez ele esperou 10, 15 minutos e não deu certo, cara. Tem banco, velho, para entrar e resolver a parada. E aí eu acho que ele demorou demais. Deixou ele jogar os 90 minutos. E assim, Rafael, eu até entendo o que o Ancelotti quer fazer. Para esse primeiro jogo, eu até entendo. Porque o que, é que ele quer? Ele quer dar confiança a Rafinha, ele quer dar ritmo de jogo para ver se ele extrai do Rafinha esse protagonismo. Certo. Então ele deixou o Rafinha uns 90 minutos. Mas, bicho, é o seguinte: Copa do Mundo é tiro curto. Próximo jogo, bicho, 45 minutos, quando o Haiti e Rafinha estiver amassando, velho, já tem que mudar, velho. Não pode esperar. Vai esperar até quando?
Até o Brasil ser eliminado. É, Então, assim, eu entendo o que ele quer fazer, mas certas atitudes têm que ser tomadas. Vini Júnior, bicho, assim, sou suspeito para falar desse jogador, mas para mim, ontem ele foi o melhor do jogo. Não só por causa do gol, mas porque as principais chances do Brasil saíram dos pés dele. Tem muito o que falar. é, Primeiro é, tempo, a primeira grande oportunidade do Brasil saiu dos pés dele, que ele cruzou na cabeça de Igor Thiago. Igor Thiago sim, furou na cabeçada. Depois fez o gol. Segundo tempo, deixou o Rafinha na cara do gol. Rafinha perdeu. Então, assim, sim. eram oportunidades para ser 3 gols do Brasil, claramente. E assim, gera muito jogo, o time procura muito ele consegue alguns jogos, e ele precisa muito que esses caras apareçam também, porque você vê que é sempre dois, três, quatro em cima dele. E assim, bicho, é foda. Vini Júnior não, apesar de ser nossa grande esperança hoje, ele não é o que Neymar era no auge dele, que vai decidir jogos assim, literalmente sozinho, assim, enfrentando quatro ou cinco marcadores com isso todo o jogo, assim, ele vai conseguir decidir um jogo, outro, mas que vai ter horas que ele não vai conseguir, igual o Neymar conseguia pra gente. Então, assim, bicho, preocupa demais essa falta de ajuda a Vini, por isso que precisa de caras como o Rafinha, enfim. Então, para mim, Vini Exatamente. Júnior foi nota 7 ontem. Pra mim, acima do Bruno Guimarães, Sim, sim, nota com 7. certeza. Vou deixar aqui Vinícius nota 7. E aí, vamos. Não, ainda tem o Igor Thiago aqui para fechar os 11 titulares. E Cara, aí, Rafael, o que Igor você acha? Thiago. Igor Thiago, eu acho que Igor Thiago perdeu a chance de ser titular, velho. Eu acho que ele não é para vir mais como titular. Lembro daquela cabeçada que a gente já falou aqui, aquela furada de cabeçada, e não me vem agora na minha mente um outro lance, alguma outra participação dele, alguma outra Porque não tentativa teve. ali, porque não teve, né? Justamente. Então, E, assim, é um cara ali que estava na frente, que era para fazer gol, que era para ali fazer uma jogada ou outra, uma tabela, chegar finalizando, mas, nem cara, o assim, pivô ele tava conseguindo fazer. pois é. Não estava conseguindo segurar a bola lá na frente, então. Eu, por mim, eu seguiria a sua linha de raciocínio e dava outra nota 3 aqui. Então pronto, fecha o Concordar quarteto aí comigo. de nota Pronto, 3 justo. quarteto de nota 3 aqui, pronto. Assim, a diferença dele do Rafinha, pra mim, é só que de Rafinha eu esperava alguma coisa. Do Igor Thiago, eu não Já esperava era. muito, eu não esperava muita coisa, não. Pois bem. E aí Danilo, Rafael. Tô vamos muito para curioso pra sua os nota. reservas. Estava muito curioso para a minha nota para o Danilo. Cara, olha, eu vou falar para você. O Danilo, ele entrou, né, no No segundo intervalo, né? tempo. No segundo tempo. Foi no intervalo, exato. Foi no lugar do Ibanha já, né? Uhum. Eu acho que o treinador acertou ali. Tá? O Ibanha estava muito mal e aí a substituição correta era essa mesma, era o Danilo. Só que eu vou seguir a nossa linha de raciocínio aqui, que assim, ele não entregou, mas também não agregou. Pois é. Ele foi o jogador ali, que E venhamos é e isso aí. convenhamos, como eu tinha, não sei se eu falei no último episódio, mas ele é esse cara aí. Falou, exatamente, Danilo, falou. ele tá indo, não é para ele salvar a seleção, mas quando ele entrar, ele não vai comprometer. E foi o que ele fez ontem. Os Exatamente, ele cara, eu não vi muita gente comprometeu. elogiando, o Danilo não sei o que foi a diferença. Bicho, é porque a comparação dele foi com o Ibanez, velho. É, Então, assim, Danilo, para ele não ser pior que Ibanez ontem, ele só precisava fazer o que ele fez. Bola vinha exato, para ele acertava o passe, ele sempre bem exato, posicionado, perfeito. fazia as coberturas bem feitas, subia quando dava.
arriscava uns passes com qualidade que ele tem e acertava. Então, assim, bicho, Danilo fez o que ele foi convocado para fazer. Ser aquele reserva que quando entrar ele não vai comprometer. E ele não comprometeu mesmo. Exato. Então, Concordo com para mim, é você. nota 4 ou 5. Nota 5 eu Eu, acho que tá justo para ele. eu vou deixar a nota 5. Vamos deixar a nota 5 aqui falando dele. Mesma nota do Douglas Santos para mim. Perfeito. Agora, um cara que para mim entrou e agregou no time foi Fabinho. Sim, sim. O segundo tempo dele foi muito bom e como você falou quando analisou o Casemiro, o Fabinho já entrou para e corre o risco dele não sair mais se o Ancelotti for coerente. Eu também espero por isso. Eu acho Então, que vai ser bem isso mesmo. O Fabinho vai vir como titular no próximo jogo. Eu não sei aqui se a gente. Eu acho que a gente pode dar uma nota 6 aqui pro Fabinho. eu concordo, pode ser. Ele não fez só o feijão com arroz ontem, ele ajudou muito o time. Exato. Luiz Henrique. Luiz Henrique, bicho, pra ser sincero, eu não lembro muito do Luiz Henrique, velho, no Eu não, jogo. você falou, eu não lembro ter ouvido Eu não lembro o os que ele narradores fez ontem falando, no eu não jogo. Ele lembro. entrou no lugar de quem, velho? Rapaz, pela lógica, aqui foi no lugar do Paquetá. Igor. Não, o Não, Paquetá foi tô o Matheus ligado. Cunha, não? Não. É porque teve, assim, primeiro tempo, no intervalo saiu Ibanes e Casemiro, entrou Ibanez e Casemiro. Danilo e Fabinho. Isso, Depois saiu Igor Thiago e Paquetá. certo. Entrou Luiz Henrique e Matheus Cunha. Então acho que ele foi no É, lugar de Paquetá e Matheus Cunha no de. de Igor Thiago. Perfeito, pronto. Então achou isso mesmo. Então E o foi isso. Só Danilo que entrou por outro. eu não lembro de nenhuma É, jogada assim que ele tenha feito, algo não, assim. não, não. Então, acho que nota 4 aí para ele. Nota 4, tá bom. Ok. E sem muitos comentários, porque a gente também. É, mas nota 4 só porque eu não lembro realmente o que ele fez. Se não, talvez até pior do que isso fosse. Mas como a gente É, não lembra, vamos ser é justos, né? Eu melhor não não lembrar, vi. né? É, perfeito. Agora o Matheus Cunha, Gostei. ele deu uma melhorada ali, hein? Quando ele Gostei. entrou, a gente já citou aquele passe que ele achou o Vinícius ali na lateral esquerda, meu amigo. Só aquele passe ali foi um passe que nenhum outro jogador achou durante o jogo O todinho. jogo todo. E bicho, uma coisa que eu pensei agora é Ancelotti e Vini Júnior. O Vini Júnior, quando era treinado por Ancelotti, tinha Toni Kroos no meu campo. O Toni Kroos era especialista em achar esse tipo de passe. Exato. Não era. Muitas vezes Vini Júnior já conhecia Toni Kroos, já corria, viu o espaço, já corria, porque sabia que a bola chegaria. Matheus Cunha conseguia achar um passe muito difícil, porque a bola vai muito, corre muito, assim, tem uma confiança muito grande em Vini Júnior que ele ia chegar, e ele chegou, assim, foi um passe absurdo. E entrou com muita vontade também. Eu gostei muito, eu gosto muito do Matheus Cunha, então para mim é 5 a 6. Vou dar uma nota 6 aqui pro Matheus Cunha. E aí, para fechar quase, né? Falta o treinador ainda, mas Danilo Santos entrou já quase nos finalmente. Não sei, cara. Danilo É, Santos ele deu aquele. teve aquela chance, né, A no gente final do comentou aqui, jogo, né? Já nos mas, acréscimos, já. Isso. mas também não deu tempo, assim, de ele mostrar algo nesse jogo que Então, agregasse tanto assim. vamos dar Então, para nota mim, 4 manter. aqui para ele É, mesma também. nota de Luiz Henrique aí. Pronto. Acho que tá justo. E agora, Vinícius? Carlo Ancelotti. E agora? Para mim é nota 3 ou 4. Eu acho A que ele nota. ter fez botado essa escalação aí para primeiro jogo de Copa do Mundo, não gostei. Esse é o tipo de escalação para ser testada contra o Haiti, quando você já está mais confortável no grupo, não para enfrentar o time mais difícil do grupo. Você tem que ir com os caras que você mais confia, pô. Você vem jogando sempre e tal, manter o mesmo esquema, por mais que talvez não dê certo, mas você tem que manter a sua convicção. E ontem ele inventou muito. Eu acho que
a parcela maior assim do que foi o primeiro tempo foi por causa dele, essa muita mudança assim. Então, para mim é nota baixa para Ancelotti nesse primeiro jogo. Concordo com você. Se foi uma tentativa ali de surpreender, de ousadia, foi totalmente furada, viu? Não, assim, não teve cabimento essa escalação dele, Pois é. assim, de colocar ali essa formação e esses jogadores que ele nunca tinha colocado ali junto. E justamente você falou, cara, o Marrocos é o time mais difícil do grupo. E você tem que ir com os caras que já Com sabe, os que já caras e com o conhece, só esquema que que você mais tem, mais já trabalhou, né? já Mas, trabalhou. e Tem aí? que É isso? votar aí para ver a média, ver se aparece a média. Parece? Não. Vê aí. Seguinte. Pra cima. Seguinte. Aí, ó, Vini Júnior, média 7, Matheus Cunha, Fabinho. Tá em linha com o que a gente botou, ó. Exato. O Bruno Guimarães, ó. Guimarães, tá A um pouco. gente deu nota 6 Nota 6 e a maioria deu e a nota 5. maioria ficou nota 5, Mas, mas tá bem condizente. ó, A gente errou Marquinhos e Gabriel aqui. Magalhães, ó, toda a mesma nota. Gabriel Magalhães um pouco melhor que Marquinhos. Sim, sim. A gente Aí, errou aqui por um ponto, né? Nos que a gente errou, entre aspas, né? é, No que a gente voltou aqui, ficou um ponto diferente dos os outros. caras foram muito generosos com Rafinha, botaram nota 4 para ele. Isso. A gente tá nota E 3. Casemiro realmente foi o pior em campo. Condizente aqui, né? Condizente. 3 Então, assim, foi bem em linha. Eu acho que foi o mesmo jogo para todo mundo. Não tem muito o que fugir disso. É. Então é isso aí. O próximo jogo fica algumas lições aprendidas com o Ancelotti. Vamos ver se ele vai ouvir o campo, né? Disse que o campo fala, vamos ver se ele vai ouvir o campo. Mas também a gente vai enfrentar o time mais fraco, Uhum. que também não iluda muito uma possível goleada contra o Haiti, de que está tudo bem. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Valeu. Próximo jogo do Brasil, a gente vai estar aqui, né, Vinícius? Exatamente. Iremos analisar aí o segundo jogo. Espero que Com venhamos para boas analisar uma notícias. vitória, Rafael. Só, Certamente. só de derrota e empate a gente tá Já tá lascado, viu? cheio, já tá cheio. Beleza? Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu!